Tenham Shalom, bondade, vocês ficam shalom, com a palavra agora. shalom, Rabino, Alberto de E Sabará, Alberto, shalom a todos. Tudo bem, Rabino? tudo bem? Na, Graças a Deus. já se atenção bem também. Na aula da semana passada, não sei qual motivo, não consegui acessar. Ele fazia Sim, uma pergunta, sim, acabou que teve esse pequeno problema, não tive como. Na paraxá da semana passada, você chegou até a comentar alguma coisa com relação a ela, a Erri. sim, Lá no capítulo 29, eu sim, gostaria só que o senhor me esclarecesse, sim, fala da seguinte forma, no versículo 2: juntai-vos e ouvi, filho de Jacó, e ouvi a Israel, sim, vosso pai. sim. Na, na minha, no meu entendimento, ele usou o nome de Jacó porque se tratava do mundo material e Israel se tratava do mundo espiritual, algo Sim, nesse a sentido? filosofia racídica explica exatamente isso, que Jacó é um nível mais baixo do povo de Israel, e Israel é um nível transcendental. Então, naquele momento, o patriarca Jacó estava mais próximo do mundo espiritual do que o mundo físico, e ele reuniu os filhos porque ele ia revelar o final dos tempos, a chegada do Mashiach. Mas como faltava muito tempo, então Hashem tirou a inspiração profética, a inspiração divina dele, ele acabou mudando de assunto, né? E ele ia falar sobre a data da revelação do Mashiach, e no final ele acabou falando sobre a previsão do tempo. Não estou brincando. Ele acabou falando sobre outro assunto. Aí ele começou as bênçãos de cada uma das tribos de Israel. Está explicado. Mas aí Obrigado, são os Rabino. dois níveis. Yaakov é um nível mais baixo do povo de Israel. Vamos lembrar que o patriarca Yaakov, ele é uma alma matriz. No Zohar está escrito que dentro de Yaakov se encontravam todas as almas do povo de Israel, assim como dentro de Adão, se encontravam todas as almas da humanidade. Temos uma pergunta aqui também. Mais Obrigado, alguma dúvida, Rabino. Alberto? Não, só isso. Muito obrigado. Eu que agradeço a atenção. Aqui o Antônio Márcio, no chat, quando a Torá cita que Moshe foi ver os irmãos, isso seria a família ou todos os hebreus de uma forma geral? Na verdade, Antônio Márcio, o Moshe, ele era filho do líder da geração. Amram, o pai de Moshe, era o líder da geração. Ele foi ver todos os seus irmãos porque ele era da tribo de Levi. E a tribo de Levi não foi escravizada no Egito. Então, aquela história lá, o filme lá dos 10 Mandamentos, em primeiro lugar, Moshe não anda de tanguinha. O Moshe lá do filme andando de tanguinha, coisíssima, pode estar calor, mas o Moshe andava como um profeta, não como um surfista. O Moshe não era surfista, nada contra os surfistas, pessoal. Mas, primeiro lugar. Segundo lugar, aparecem cenas do Moshe lá escravizado. Moshe nunca foi escravizado, porque a tribo de Levi inteira não foi escravizada. Por que ela não foi escravizada mesmo? Porque ela não participou daquela campanha do faraó com o tijolo pendurado no colar. Eles não foram ludibriados porque eles não deram o primeiro passo para aquela campanha caírem naquela arapuca, aquela armadilha que era a campanha por um Egito melhor, um Egito mais seguro, etc. Né? Então, quando está escrito que Moshe foi ver seus irmãos, porque de uma forma natural, o filho do maior líder da geração provavelmente seria o próximo líder da próxima geração. Mais uma pergunta, pessoal? Rabino. Há uma pergunta aqui do Yohanan. Rabino, verdade que Yaakov não morreu? Isso está escrito no Talmud, que Yaakov não morreu. Mas o próprio Talmud levanta a questão, fala, como não? Está escrito que choraram por ele, o embalsamaram, enterraram na tumba dos patriarcas. Como não morreu? Aí responde o Talmud, da mesma forma que os seus descendentes estão vivos, e Yaakov também está vivo. Essa é uma explicação. Hoje eu estava conversando com meu filho, um dos meus filhos, falando comigo de Nova York.
Aí eu perguntei, como pode ser que o patriarca Yaakov ficou insepulto, sem ser sepultado, durante 40 dias, que o embalsamaram? Embalsamaram sem cortar nada do corpo, não sei, era uma forma kasher de... Não era mumificação, era embalsamento, né? Embalsamento, né? Então, como eu perguntei ao meu filho, como que um justo como esse ficou 40 dias sem ser enterrado? Aí ele falou, mas Tati é pai em Yiddish, mas está escrito no Talmud que Yaakov não morreu. Na verdade, o que ele não morreu? Que a principal espiritualidade dele não está nos mundos superiores, e sim nesse mundo. Da mesma forma que os seus descendentes estão andando por aí, Yaakov também, a sua vitalidade ainda está ligada mais ao mundo físico e material do que os mundos espirituais. Essa ideia mística que tem por trás da frase no Talmud que Yaakov não morreu. Geraldo pergunta, é a antiga estratégia política usada nos dias de hoje? Qual delas? Na verdade, o mais sábio dos homens, o rei Salomão, ele dizia o seguinte, que debaixo do sol não há novidade. Ele quis dizer muita coisa. Ele quis dizer que acima do sol há muita novidade. Ele quis dizer que nesse mundo tudo acaba se repetindo, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos aproveitar? Rabino, posso fazer uma pergunta? Por favor. Renato Pode ser, aqui. Renato. Prazer conhecê-lo. Prazer Shalom é todo para nosso. todos. Minha pergunta é o seguinte, quando os filhos de Israel saíram do Egito, Sim. saíram outras nações com eles também, ou só era eles que estavam escravizados Então, lá? na verdade, até o povo de Israel sair do Egito, ninguém conseguia sair do Egito. Os egípcios eram tão feiticeiros que eles colocavam alguns artifícios nas fronteiras que quem ousasse sair acabava sendo morto por fenômenos sobrenaturais e extraordinários, né? Então, na verdade, quando o povo de Israel saíram junto com eles uma mistura de povos chamado de Erev Raf ou Asafsuf, uma mistura de povos, inclusive parte dos ministros do faraó, eles foram poupados porque na última hora foram salvos pelo gongo, mudaram de time e acabaram indo para o lado certo. Então, milhões de não-judeus saíram junto com judeus e o Moshe Rabbeinu tinha um cuidado especial com esses milhões de pessoas. Há uma ideia de que esses milhões de pessoas eram descendentes daqueles judeus totalmente assimilados que não saíram do Egito. Há uma ideia de que somente 1/5 do povo de Israel saiu do Egito. 20%, 80% estava tão afastado, que não eram mais identificados como judeus, por isso não foram nem escravizados. Mas esses milhões de não-judeus que saíram junto com o povo de Israel incluíam também os descendentes daqueles que ficaram. Entendi. Obrigado. Imagine, eu que agradeço a oportunidade. Sim? Eu posso fazer uma pergunta? Eu aqui do estado de Rondônia. O senhor está me ouvindo? Eu gostaria de dar informação sobre a questão do sepultamento de Yosef, se realmente ele foi colocado dentro de uma caixa de ferro e colocado dentro do rio Nilo. A conexão dele caiu. Agora voltaram a me ouvir? Vou falar de novo. Quando o Moshe se ocupou dos restos mortais do Yosef, não eram restos mortais, era o corpo inteiro dele. O Yosef foi levado junto com todos seus irmãos e provavelmente com toda a ala feminina, as esposas também. Então, eles tinham algumas dezenas de caixões que foram levados durante 40 anos no deserto até adentrarem a terra de Israel, né? E
E Moshe, ele recorreu, quem que deu a informação de que Yosef estava no sarcófago dentro do Nilo? A Serach, filha de Asher. Serach, filha de Asher, foi aquela netinha do patriarca Yaakov, que em verso e prosa, com uma poesia e cantando, bem devagarzinho, foi falando para Yaakov que Yosef estava vivo. Yaakov ficou tão feliz, que ele deu uma bênção para essa Serach que ela nunca mais iria morrer. Ela entrou nos mundos adimensionais com o corpo. A alma dela nunca saiu do corpo até hoje. Ou seja, o corpo acabou entrando em outras dimensões. A Serach Bat Asher. E na época do Moshe, ela estava lá presente no Egito. Ele perguntou a Serach Bat Asher, cadê o Yosef? E por extensão, cadê os outros irmãos de Yosef? Aonde eles estão? E realmente, agora a Torá fala que o povo de Israel levou os restos o corpo de Yosef e dos irmãos, o povo de Israel, na verdade, foi Moshe. Então, quem começa uma mitzvah não leva a autoria da mitzvah. Quem acaba de cumprir a mitzvah é essas pessoas que são os verdadeiros autores da mitzvah, aqueles que conseguem finalizar a mitzvah. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos aproveitando. Muito bem, olha aqui. Rav, qual é a conexão entre o nome Moshe e Maim, água? O Antônio Márcio está perguntando. Então, Moshe, a tradução literal não devia ser Moisés, devia ser ao seu. Porque está escrito lá, o seu nome será ao seu, porque eu te alcei das águas. Alcei, ao seu. Então, Moshe, você vai chamar Moshe porque Minamai Meshitiu. Meshitiu significa eu te alcei, tal qual um guindaste. Moshe está ligado à água. Primeiro, ele sobreviveu dentro de uma cecinha no Rio Nilo. E, na verdade, a ideia de sair da água é a ideia da vida. Por isso que, quando a criança nasce, ela estoura a placenta, ela sai de uma pequena piscinazinha. E por isso que alguém que se converte ao judaísmo sai do mikve, sai das águas do mikve para uma nova realidade. E é por isso que a Arca de Noé saiu do dilúvio, porque é um nascimento, é um renascimento. Sair das águas purificadoras para um mundo melhor. Muito bem. Mais alguma pergunta, pessoal? Aproveitando. Alguém gostaria de fazer? Pessoal, não tenham vergonha. Eu tinha um avô que ele tinha sotaque polonês. Então, nós éramos bem pequenininhos, ele falava, não tenha vergonha sem vergonha, não tenha vergonha sem vergonha. Aí a gente caía na gargalhada. Rabino, eu tenho uma pergunta. Por favor, Patrícia. Então, eu gostei muito de estar lendo o Pequeno Midrash, lá no Pequeno Midrash, que é um livro muito bom para as crianças, eu gostei muito. Sim. Fala que o Eterno, quando abriu o Mar Vermelho, né, o mar, Sim. fala que congelou, né, congelou as águas e fez os 12 caminhos das 12 tribos, mas se isso procede e que também, né? Na verdade, a tradução não é exatamente, está traduzido como congelar, mas as águas não foram congeladas, elas foram, como vou dizer, elas foram solidificadas. Pela ciência, a forma de solidificação da água é baixando a temperatura e a água virando gelo. Mas a água não virou gelo, ela virou gelatina. Sabor groselha. Sabor, não, estou brincando. Ela virou uma gelatina. A água ela ficou parada em duas paredes. Então, aqueles filmes que falam de maré baixa, maré alta, é papo furado, porque está escrito na Torá. E as águas se encontravam emparedadas à direita e à esquerda. Eram duas paredes. E eram realmente, na verdade, não era como no filme mostra de uma abertura das águas. Eram túneis, né? Túneis para todas as tribos, né? Mas é importante, olha, para a criança é muito bom ensinar Midrashim, porque a criança não pergunta muito, porque ela não tem tanta cabeça como o adulto. Mas com o tempo você vai ter que explicar que tudo isso, na verdade, são metáforas para falarem de assuntos muito mais elevados. Eu vou dar um exemplo. Tem uma história no Talmud, no volume de Bava Batra, que parece mentira de pescador, conversa de pescador.
Um pescador, ele fala que ele saiu num barquinho e foi para o mar, para o oceano. E quando ele estava no meio do mar, apareceu um monstro, começou a conversar com o pescador, e o monstro convidou o pescador para ir para o fundo do mar. Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar, tirava não sei quem do fundo do mar. Não, nada disso. Aí o pescador foi para o fundo do mar. E lá o monstro apresentou para o pescador outros monstros. Ele confabulou, ele conversou com cada um desses monstros. Isso é uma historinha no Talmud que parece sem pé nem cabeça. História de pescador, conversa de pescador. Aí vem um livro da Kabbalah e começa a explicar tudo isso. O pescador não é pescador, ele é um tzadik. A canoazinha, o barquinho, não é barquinho. É uma viagem extracorporal da alma do tzadik nos mundos espirituais. O oceano não é oceano. O oceano, na linguagem cabalística, é chamada de mundo do ocultamento, porque tudo que está no oceano não dá para ver por cima, porque as águas encobrem. E o continente é chamado do mundo da revelação. Então, quando o pescador estava com o seu barquinho lá no meio do mar, o pescador... Tá bom, Rabino, e o monstro? O monstro não é um monstro, é um anjo elevadíssimo que entrou em contato para as alturas, viajar para as alturas celestiais, conversar com outros monstros. Outros monstros? Não, outros anjos. Então, eu te mostrei que uma história que aparentemente parece sem pé nem cabeça, né? Na verdade, vem nos revelar uma realidade muito maior, muito mais profunda. A mesma coisa, cada trechinho do pequeno Midrash diz, cada trechinho, algumas histórias podem parecer fábulas, fabulosas, mas elas estão se retratando pela Kabbalah assuntos de mundos elevadíssimos, dos mundos espirituais. Gratidão, Rabino, gratidão. Obrigado pela oportunidade. Mais alguém, alguma pergunta? Aqui tem uma pergunta do Júnior. Yaakov pediu Yosef para não enterrá-lo no Egito, profetizando sobre piolhos. Seriam eles tão incômodos assim? Na verdade, não eram os piolhos físicos, eram os piolhos espirituais, que eram as negativas que surgiriam de todas as transgressões dos próprios egípcios. Os egípcios tinham o costume de manter um cavalo dentro de casa com o qual mantinha relações de bestialidade, de zoofilia. Para termos uma pequena ideia de quem eram os egípcios, a prática de relações sexuais com animais era totalmente disseminada no Egito e tinha uma certa status de oficial, esse tipo de comportamento. Então, imagine aonde os judeus foram parar. E mesmo assim se mantiveram fiéis, pelo menos uma parcela do povo de Israel, às suas tradições. Então, na verdade, Yaakov não estava ligado com o Egito, mas Yosef, em certo aspecto, era mais elevado do que o próprio patriarca Yaakov. Por isso, Yosef ele pôde ser enterrado no Egito e dar esperança para uma nova geração de que iria sair do Egito. Mais uma... O Geraldo aqui está comentando, essa fábula poderia ser estendida com a experiência da prática da Tfilá. A Tfilá, na verdade, não é uma fábula, não é, a Tfilá, é a elevação da alma. Muito bem, bem lembrado, Geraldo, também. Na verdade, na linguagem mística cabalística, a Tfilá ela é chamada de escada. A escada que o patriarca Yaakov teve o sonho da escada era uma alusão a tefilá, a oração, que vai subindo degrau após degrau. Tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Fala, Shalom. Elial. Shalom. Tudo bem, Elial? Tudo. Por favor, uma pergunta. Com relação aos sacerdotes que foram preservados para não pagar, para não pagar tributo a Yosef, eu não consegui compreender. Tinha uma turma relação... em
Em todo o país tem a turminha que é mais protegida. Aqui no Brasil são os políticos de Brasília. Esses sacerdotes eram os políticos de Brasília do Egito, daquela época. Então, eles eram protegidos, eles estavam meio resguardados pelo faraó da influência do próprio Yosef, esses sacerdotes. Sim. Eles eram sacerdotes da idolatria. Eles representavam a idolatria naquela época. Eu ouvi uma pergunta anterior aí que fala a respeito, né, o senhor estava respondendo, com relação à zoofilia. Sim. Eles eram orientadores, portanto, né, no Egito tinha muita mistura de imagens de seres, metade homem, metade de animais. Eles eram orientadores a esse respeito? Então, veja só, quando há mais de um Deus, há a quebra do padrão referencial de conduta ética e moral. Porque se esse Deus não permite um certo comportamento, não tem problema. O egípcio vira de costas e começa a olhar para outro Deus. Então, a própria idolatria é a fonte de toda a promiscuidade, tá? Não é à toa, eu não quero aqui falar de outras religiões, mas não é à toa. Eu tive uma aula 40 anos atrás no colégio curso Objetivo, uma aula de história do José Jobson de Arruda, historiador da USP, que fazia o vestibular da FUVEST. Ele falou que ele tinha a prova documental que as principais catedrais góticas da Idade Média, inclusive aquela famosa Notre-Dame e tantas outras, França, Inglaterra, Itália, Alemanha, Portugal, Espanha e outros países, a nave principal das catedrais funcionavam como gigantescos prostíbulos. Ele tinha a prova documental que padres e freiras eram agenciadores de encontros de fornicação. Por quê? Porque quem acredita que Deus morre não pode ter um padrão ético e moral muito forte. Quem acredita que Deus é 3 e não em 1, não pode ter um padrão ético e moral muito forte. Quem acredita num Deus falso é mais propenso a fazer falsidades. Particularmente porque esse Deus falso, que era um judeu, era a reencarnação do Esaú, irmão de Jacó. Tudo por fora e nada por dentro. O lema, a lei número 1 da hipocrisia. Tudo por fora e nada por dentro. Muito, muito agradecido. Tudo de bom, Elial. Nome Cortou. forte, hein, Elial? Cortou. Tudo de bom. Muito pequeno, o profeta era grande. Existe uma ideia que quando nós temos um nome de alguém, nós temos uma pequena faísca dessa pessoa também. Um grande privilégio. Mas só pó e cinza. Mais alguma pergunta, pessoal? Temos uma pergunta aqui, Raf, o Yosef Marmol. Raf, sei que estará fora do texto, mas sobre a filha de Iftach, sim. Iftach, na verdade, ele disse que ela não foi sacrificada. Ela teve que viver fora da cidade. Ela viveu como uma ermitã. Mas essa ideia de sacrifício, igual o Yitzhak. O Yitzhak, na prática, o patriarca Isaac não foi sacrificado. Mas, por exemplo, ele não podia sair de Israel, mesmo para procurar uma esposa para si. Porque uma oferenda não pode sair de Israel. Essa filha de Iftach, ela não foi sacrificada, mas ela morou sozinha, fora da cidade, como uma ermitã, considerada uma oferenda. Mas o Iftach, realmente, o que ele fez não foi certo, tá? Mesmo que não houve um sacrifício de fato, o que ele fez de torná-la uma ermitã e isolá-la do resto da sociedade não foi legal. Mas está escrito no Talmud que o Iftach, apesar desse aparente erro, o Iftach na geração dele era igual Moshe na geração dele. Tá? Mais uma pergunta, pessoal? Muito bem, pessoal. Nós queremos agradecer ao empenho de todos, particularmente do Ivan e também da Vânia, que está sempre nos dando uma força especial, e de todos aqui presentes que vieram prestigiar a nossa aula. Agradeço ao bom Deus a oportunidade
de estar na presença de todos vocês, compartilhando esse conhecimento, essas informações que não são minhas, não são da minha cabeça, mas sim fazem parte da sabedoria e do conhecimento infinito de Deus. Muito obrigado e uma excelente noite. Shalom a todos e até mais. Shalom, Rabino. Shalom a todos. Shalom, Rabino, leio Traot. Kol Tov. Kol Tov, Leitraot, Kol Tov. Shalom. Shalom, Shalom, shalom. Rabino. Obrigado. שלום ותודה רבה. Kol Tov, Atzlacha Rabah. שלום, שלום.